lugar, também fico muito feliz de estar aqui falando com vocês, um prazer meu. O meu interesse por história surgiu ainda em criança. Aí, questões muito antigas, eu comecei a gostar de história, eu acho que com uns 10, 11 anos de idade, especificamente da matéria, história, né? E aí depois, apesar disso, eu comecei a estudar, aqui entrei na faculdade de economia, aqui da USP, e depois de um ano continuei estudando economia, mas prestei outro vestibular e entrei no curso de história. Antigamente era possível fazer 2 cursos ao mesmo tempo, né? E depois isso foi proibido, a pessoa tem que se formar num curso para fazer outro. Mas antigamente era possível fazer 2 cursos ao mesmo tempo, desde que com vestibulares diferentes. Então eu fazia economia de manhã, né? Cursava o curso matutino lá na FEA e o curso de história aqui no vespertino, né? Mais tarde até eu ficava o dia inteiro, ficava à noite e assistia umas aulas, aí de ouvinte, lá no departamento de filosofia. Então, eu entrei primeiro na economia, mas nunca perdi de vista a história. Meu interesse por história sempre foi muito forte, um prazer muito grande estudar história, nos vários aspectos, várias dimensões, várias épocas. Não tinha sei lá, um aspecto ou uma época antiga, medieval, moderna, que me agradasse mais. Eu gostava realmente muito de tudo isso. O marxismo, eu comecei aos poucos, eu comecei de fato a me interessar, a estudar durante o curso de economia. O curso de economia aqui na FEA, até hoje, e naquele tempo que eu estudava mais ainda, era um curso voltado para a teoria oficial, que chama de mainstream, né? Uma teoria, vamos dizer assim, neoclássica. Mas havia alguns professores, especialmente os que davam aula de história econômica, que tratavam de Marx. E ele aparece também no final, num curso que tem no fim, né, que chama História do Pensamento Econômico, HPE. E eu aí então comecei a me interessar muito porque eu vi justamente a ponte entre a história e a economia, né? E não é à toa que os professores que davam aula de Marx na faculdade de economia eram da área de história, eram de história econômica, ou de formação econômico-social do Brasil. Então, essa ponte me interessou muito, e aqui também, vindo para cá, né, no caso, aqui eu tinha aula com o Fernando Novaes, foi aluno do Fernando Novaes em 3 ou 4 cursos que ele deu, e outros professores também, onde eu podia fazer a ponte aí com o que eu estudava lá na FEA, e isso me deu vontade de estudar mais Marx. Aí quando eu entrei depois no doutorado, aliás, primeiro no mestrado, em filosofia da ciência, já entrei para estudar Marx, praticamente, né? Já estava decidido que eu ia fazer um mestrado sobre Marx, e acabei ficando nisso mesmo. E nessa época já havia alguns livros do Marx que eram considerados mais influentes ou não? Sim, o Capital sempre foi um livro, a primeira tradução que a gente tem do Capital direto do alemão foi feito em 1967, ainda na ditadura. Apesar da ditadura, aí foi possível fazer a tradução para o primeiro centenário da publicação do livro 1 do Capital em 1967. Agora, o livro fez 150 anos, né, o ano passado. Então, quando ele fez 100, a editora, eu acho que era a Civilização Brasileira já naquela época, que então encarregou um tradutor lá, o Reginaldo Santana, de fazer a primeira tradução do alemão. Antes havia pedaços e traduzido via francês. Então o Capital sempre foi mais assim, mas se discutir em geral vários livros do Marx. O Manifesto Comunista talvez tenha sido mais influente entre os operários, sindicatos e o próprio Partido Comunista, né? Então o Manifesto, o 18 de Brumário, né? A crítica ao programa de Gotha, mas o Capital tem uma posição especial, sempre teve. É completamente atual, cada vez mais atual. É engraçado até, pode-se dizer que na medida em que as coisas, uma grande parte dos diagnósticos que o Marx fez sobre o capitalismo, eles, vamos dizer assim, avançam, eles se completam, né, com o próprio capitalismo. Quer dizer, quanto mais o capitalismo se desenvolve, mais ele manifesta aquelas características que o Marx diagnosticou no século XIX, parece que ele está cada vez mais atual.
Ele está mais atual até do que no tempo do próprio Marx. É incrível dizer isso, né? Então, as pessoas, é claro, é lógico, o Marx é um dos autores mais visados, um dos maiores malditos, né, da história. Existem alguns autores malditos na história, Maquiavel, Hobbes, um pouco Nietzsche, mas Marx certamente é o mais maldito de todos, porque ele não critica um modo de fazer política, não critica o cristianismo, ele critica a própria sociedade na qual nós vivemos e que se quer proclamar a todo momento harmoniosa e triunfante, que é o capitalismo. Aí quando vem as crises, as pessoas fazem de tudo para esquecer Marx. Quando vem as crises, ele volta, né? Então, realmente ele está cada vez mais atual. Claro, o capitalismo não está idêntico ao que era no tempo do Marx. Então, por exemplo, já teve uma primeira grande modificação na virada do século XIX para o século XX, que foi o surgimento de que das grandes setores da produção industrial que se concentraram na mão de poucas empresas, a chamada oligopolização, né? E aí o capital bancário muda de papel, muda de função, e surge aquilo que os marxistas do começo do século XX, né, como o Hilferding ou como Lenin, chamaram de capital financeiro, né? Então surgem modificações. Depois outros marxistas, na época da Segunda Guerra Mundial, disseram que estava se vivendo uma etapa de capitalismo monopolista de Estado. Quer dizer, o Estado adquiriu uma posição fundamental, né? Agora, de uma certa maneira, tudo isso cabe perfeitamente bem dentro da dinâmica que Marx assinalou. Quer dizer, Marx mostrou que o capital evolui por uma dinâmica contraditória. E essa contradição, então, é ela que está por trás nessa dinâmica e nessa tentativa de solução das contradições. É essa dinâmica que leva a esses novos desenvolvimentos que a gente viu, inclusive esses desenvolvimentos recentes do fim do século XX, né, que o pessoal chamou de financiarização e tudo isso, e que desembocaram na crise de 2008, que de uma certa maneira continua até hoje. O Marx e o Engels trabalharam nesse sentido, né? Eles, em 1848, quando eles redigiram o manifesto, eles fizeram essa conclamação. Ali o manifesto tem um primeiro diagnóstico completo do capitalismo, né? E tem um aspecto de manifesto mesmo, um caráter, vamos dizer assim, de conclamação à luta e tudo, mas tem um diagnóstico muito bem estruturado, muito bem pensado do capitalismo. Esse diagnóstico é desenvolvido depois no livro, no Capital. Depois, na década de 60 do século XIX, quando justamente o Marx está escrevendo o Capital, né, a partir de 64, é fundada a Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, então, portanto, né, da história. E o Marx ficou como secretário-geral da associação. Então, aquela conclamação do Trabalhadores do Mundo Univos, ela estava presente ali na própria prática política do Marx, né? E aí então eles estabelecem uma rede de contatos nos principais países capitalistas da Europa, da América do Norte, etc. E trabalham justamente na agitação, na organização sindical, na agitação política e tudo isso. Então, é algo que não está simplesmente ali colocado no manifesto, é uma coisa que se prolonga. O que a gente viu na experiência do século XX foi que as revoluções tenderam a acontecer em países isolados, as revoluções socialistas ou de cunho socialista, né? E que tinham como objetivo criar sociedades socialistas. Elas aconteceram em países isolados, elas tinham relação umas com as outras, né? E, vamos dizer assim, isso fez com que o lema dos Trabalhadores do Mundo Univos parecesse, vamos dizer assim, que não se comprovava, parecia que não se comprovava esse lema na prática, né? Só que um dos temas centrais do manifesto, uma das questões que se a gente lê o manifesto a gente percebe ali, é que o Marx diz que na medida em que o capital se expande pelo mundo,
ele ao mesmo tempo também leva à expansão do trabalho. Então, é claro que existem fatores que o próprio Marx e o Engels também estudam, e vinham estudando já 3 anos antes de escrever o Manifesto Comunista. Já na ideologia alemã, eles começaram a estudar os fatores que a sociedade capitalista mobiliza, cria e mobiliza para impedir que os trabalhadores do mundo se unam. Quer dizer, o capitalismo ele não é... Né? Por outro lado, a própria expansão mundial do capitalismo, que o Marx e o Engels estavam começando só a ver, porque comparado com a globalização do fim do século XX, aquilo lá de 1848 era brincadeira, era uma semente, era o comecinho de um processo. Hoje em dia, o capital se internacionalizou e mais, se imbricou muito mais, né? Porque, então, por exemplo, um produto, ele é produzido, uma parte dele num país, outra parte em outro país, outra parte em outro país, depois os pedaços são todos reunidos num quarto, um quinto país. Quer dizer, então muitas vezes a gente tem esse tipo de produção que é fragmentada pelo mundo, de modo que as cadeias produtivas do capital, elas estão completamente internacionalizadas. Existe hoje, de fato, aquilo que o Marx assumiu como, ou chamou de divisão internacional do trabalho. E os trabalhadores do mundo, então, estão também eles próprios colocados nessa interdependência. Isso é o ponto muito importante. Só que, por outro lado, o capital cria forças no sentido contrário. Forças ideológicas e forças também sociais, políticas, que impedem, por exemplo, a migração de trabalhadores. Então, quando vem esses grandes movimentos migratórios, isso aí é uma notícia, e o pessoal conversa, e tem o problema dos refugiados. No fundo, grande parte dos refugiados, havia uma discussão na Europa agora há pouco tempo, refugiados de guerra, refugiados assim, pode. Refugiados econômicos, ou seja, pessoas que estavam pobres nos seus países, aí não pode emigrar. Refugiado porque o cara está pobre no seu país de origem e emigrou, isso não pode. Os europeus esqueceram que eles próprios, durante todo o século XIX, emigraram para o mundo todo, inclusive para a América do Norte e do Sul, né, porque eles estavam pobres nos seus países de origem. Né? Uma grande parte dos brasileiros, especialmente no centro, sul, etc., são de origem de europeus pobres, que tiveram que emigrar porque não tinham mais como viver na Europa. Agora os europeus não querem receber, vamos dizer assim, os imigrantes pobres que vêm de outros países. Esse movimento da pobreza mundial, dos fluxos migratórios, tem a ver com a forma contraditória da divisão internacional do trabalho. Então, se o lema está difícil de implementar, ele, por outro lado, como força política, como lema político, ele está também mais atual do que nunca. O ponto é que o capitalismo chegou num estágio tal de expansão pelo mundo e de volume de produção também é tão gigantesco, tão absurdo, muito maior do que as necessidades humanas, né? Porque o capital não se desenvolve para atender necessidades humanas. Ele se desenvolve para gerar mais lucro, para gerar mais valia, mais valor. Né? O objetivo do capitalismo é produzir com lucro. É claro que, como objetivo secundário, na verdade intermediário, se tem atendimento das necessidades das pessoas, porque afinal tem que vender o produto que se produziu. Né? Mas o objetivo principal não é produzir para atender necessidades, sim produzir com lucro. Por causa disso, a produção hoje em dia não só daria para eliminar a fome do mundo, como daria para fazer muito mais que isso, daria para eliminar 3, 4 vezes a fome do mundo. E então o capital continua se desenvolvendo mais, né? E está levando ao esgotamento de certos recursos, não só recursos da natureza, como recursos humanos e etc. Então, ele está se colocando agora numa posição tal, digamos, o capital, a evolução do capitalismo, que ele está se tornando inviável. Né? Então, por exemplo, a gente teve essa grande crise, né, de 2008, que se modificou desde o começo, mas que vem perdurando desde então. Em alguns países essa crise é exportada para os outros. Então, por exemplo, quando começou a crise, ela era uma crise do primeiro mundo. A crise pegou Estados Unidos, Inglaterra, Europa Ocidental, Japão, né? E nós aqui no Brasil estávamos dando risada, não tinha crise aqui. A crise entrou aqui entre 2012 e 2013, principalmente no ano de 2013.
A crise econômica entra com força pela via da desaceleração da China e etc. Então, com isso, o que existe é uma relocalização, vamos dizer assim, da crise mundial por causa da divisão internacional do trabalho, da posição assimétrica dos países dentro do capitalismo mundial, tudo isso. Então, o que se tem é, em outras épocas, houve crises profundas também. Por exemplo, das mais famosas é a crise dos anos 30. Né? E o capitalismo acabou, depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive com a guerra, né, superando aquela crise, criando um novo marco de acumulação do capital que durou basicamente até o fim do século XX. A crise atual exigiria uma solução para realmente iniciar um novo longo ciclo de expansão capitalista que talvez não se tenha como fazer, porque a Terra simplesmente não tem mais como alimentar os novos requisitos técnicos e de recursos naturais que seriam necessários para a superação da crise. Portanto, quer dizer, é preciso que a sociabilidade seja reinventada, porque nos moldes que a gente está acostumado, dificilmente ela vai poder continuar. Enquanto a crise econômica não tinha atingido o Brasil diretamente, até 2013, o Brasil tinha conseguido, inclusive, de uma maneira muito inteligente, aí o governo do PT tinha conseguido mudar um pouco as prioridades diplomáticas e econômicas, os vínculos internacionais, se aproximar mais da China, né, do que, por exemplo, dos Estados Unidos, coisa que deixou sempre os tucanos muito revoltados, porque eles são muito americanófilos, né, como o Fernando Henrique, essa turma toda, José Serra, são muito americanófilos. Mas o PT se aproximou mais, então fazendo essa coisa dos BRICS, da Índia, da China, etc., desse núcleo, que era um núcleo forte da acumulação de capital no começo do século XXI, que era a Índia, China, etc. E com isso o Brasil conseguiu superar o primeiro momento da crise econômica, que foi entre 2008 até 2013. Né? Só que a partir de 2013 a própria China e a Índia, principalmente a China, desacelerou bastante o ritmo do crescimento. Isso provocou uma queda assim, violenta do preço das mercadorias produzidas e precificadas em mercado mundial, que são chamadas commodities. Né? Então, o Brasil produzia essas commodities, tipo soja, carne, minérios de ferro, etc., então, petróleo, né? E essas commodities todas estavam com preços muito altos. O petróleo, por exemplo, até 2013, chegou a estar com mais de $100 o barril. E de repente ele caiu para menos de $30 o barril em questão de 2 anos, entre 2012 e 2014. Então isso levou a grande crise na Venezuela, por exemplo, que depende completamente da produção de petróleo, né? E levou também aqui. Isso inviabilizou qualquer tentativa de conciliação de classes, que era o que o governo do PT vinha fazendo, né? Um governo de conciliação de classes. Só que esse governo de conciliação de classes ficou inviabilizado a partir de 2013, 14, 15, foi ficando cada vez mais difícil. É aquela história, né, recorrendo aqui ao velho ditado, em casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Né? Então é mais ou menos isso. A gente tem o acerramento, porque daí os recursos ficaram de fato escassos. E a crise pegou feio aqui. Né? E inicialmente o governo da Dilma tentou um remédio keynesiano, entre 2013 e 2014. Esse remédio keynesiano não deu certo, porque não está dando certo em parte alguma do mundo. Né? O endividamento público e o endividamento privado não são mais solução para sair da crise, né? Porque nós não estamos mais no mundo do pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Agora a coisa mudou. E esse remédio então não deu certo, e ao contrário, até agravou o problema. E aí então, bom, temos aí a crise política configurada. O que eu penso dessas eleições? Ainda, por incrível que pareça, ainda é cedo para falar. Estamos já em abril, né? Faltam aí poucos meses para acontecer a eleição, e apesar disso ainda é cedo para falar, porque diante da prisão do Lula e tudo, existe uma reconfiguração de forças. O que eu acho é que se a esquerda não conseguir se rearticular, e um candidato de centro-direita ou de direita, né,
acabar ganhando as eleições, para começar, a crise capitalista mundial, ela não está se resolvendo, ela tá só sendo contornada pelos países do chamado primeiro mundo, na medida em que eles continuam exportando os problemas deles para nós. Portanto, a nossa crise não vai se resolver. Ao contrário do noticiário, que está tentando criar uma falsa expectativa de normalidade do governo Temer, não está acontecendo isso, né? É que a gente está mais ou menos no fundo do poço. Então tem uma certa estabilidade, mas uma estabilidade lá embaixo, né? Então não tem força nenhuma para recuperar aqui, tem nada disso. Então um próximo governo de direita, ele não vai conseguir também tirar o país da crise, porque não existe invenção que faça isso, né? E se a esquerda não tiver um candidato, se a esquerda não tiver forças para conseguir se manifestar pela via eleitoral, pode ser que ela se manifeste pela via direta, pela via da rua, das greves, da organização direta dos trabalhadores, às vezes, inclusive, se for o caso, passando por cima de sindicatos, conforme o sindicato, né? Às vezes, já me lembro de casos aqui em que o sindicato fez uma negociação com os patrões, a categoria não se conformou e continuou a greve apesar do sindicato, né? Então, essas coisas, isso aconteceu recentemente, né? Então, essas coisas todas, eu acho que a tendência é continuar e talvez até se acirrar ainda mais o conflito direto de classe. Esse conflito não aparecia muito como conflito de classe, mas vai se acirrar como conflito de classe. É diferente lá porque lá tem uma história mais antiga, o capitalismo lá é mais antigo, né? A industrialização é mais antiga, então os sindicatos lá são muito fortes. E depende do país, claro. Na Inglaterra houve uma campanha muito forte nos anos 80, 90 de destruição da base sindical inglesa. Uma campanha que foi vitoriosa pela Thatcher e depois por aí afora, né, nos governos seguintes. Agora, na Europa continental, os sindicatos têm muita força. Na França, os sindicatos têm muita força. Na Alemanha, tem muita força. O que está acontecendo lá é que eles também estão sofrendo, já faz um tempo, já faz bem uns 20 anos, com uma das consequências da chamada globalização, que é a deslocalização. Ou seja, empresas europeias que vão produzir fora da Europa. E a Europa acaba, em vez de ter ali uma fábrica, tem uma fábrica simplesmente simbólica quase, né, que não dá emprego para muitos europeus, né, porque o grosso da produção daquela fábrica, daquela multinacional, está no exterior. Então, os trabalhadores ficam desempregados e a tendência, pelo menos inicial deles, é culpar a globalização, é culpar o capitalismo, mas de um ponto de vista de direita, como já aconteceu em outras vezes na história. Então esses movimentos de direita forte são fortes em alguns lugares. Por exemplo, a gente falou dos 200 anos do Marx. Na região onde o Marx nasceu, que faz fronteira com a Bélgica e com a França, existe um problema sério, do lado francês também. É uma região que tinha tradicionalmente muita produção siderúrgica. E essas siderúrgicas estão se mudando para outros países. Primeiro, elas foram compradas por empresas chinesas, e segundo, foram transferidas para países do norte da África, etc., onde a mão de obra é mais barata. Então ali tem um desemprego maciço. Então existe uma tendência a aqueles trabalhadores, tanto do lado alemão como do lado francês, votarem na direita. O que é a direita nesse momento na Europa? São os partidos que querem destruir o euro, que são contra a globalização, que são chamados críticos da Europa, dessa organização central europeia, etc., né? Mas a coisa vai mais séria, porque eles querem também criar limites à imigração de pessoas de fora da Europa para dentro da Europa. Eles querem recriar a divisão de países dentro da Europa para atrapalhar essa imigração. Aí vem toda uma coisa xenófoba, né? Então, voltando com muita força, né? Agora, isso por um lado. Por outro lado, existe uma esquerda forte ainda na Europa, né? E tem que ver agora os resultados, como é que a coisa vai continuar acontecendo. A coisa estava se polarizando de uma maneira interessante nas eleições francesas, até que finalmente os caras tiraram
bolso do colete, o Macron, né? Que foi uma maneira de conseguir neutralizar a extrema-direita sem colocar a esquerda no poder. Então o Macron é jovem, tem ideias, o grupo dele está vinculado a redes, não faz mais aquela coisa partidária burocrática, faz uma coisa mais moderna, via internet e etc. Então, aparentemente temos aqui uma criação de uma alternativa, que não é nem de esquerda nem de direita, né? Só que isso aí também tem os limites, né? Eu acho que nesse momento que uma crise econômica como essa, mas que se expande e vira crise política e crise de várias áreas, né, o que ela faz é mostrar para a gente esta vamos dizer assim, interdependência das várias esferas de vida, das vários fórmulas de acontecimentos. Não dá para estudar uma coisa isolada da outra. É preciso, de alguma maneira, integrar. Claro, integrar de uma maneira não unívoca, não com uma complementaridade simples, que uma coisa repercute, o fato econômico repercute diretamente num fato econômico, num fato político, ou etc. Mas perceber justamente que essa integração acontece de uma maneira complexa, muitas vezes contraditória, de modo que algo que se manifesta negativamente na esfera econômica pode aparecer com outro caráter na esfera das mentalidades, da cultura, etc. Então essa integração é muito complexa, mas não pode ser perdida de vista. Então existe a tendência, nos últimos tempos da história, a fazer a tal da microhistória, contar pequenos acontecimentos com muita riqueza de detalhe. E acho que isso de fato é uma tendência que não tem por que não acontecer. Acho que tem espaço para fazer ainda narrativas de maior fôlego, como cito o exemplo do Eric Hobsbawm, né, contando aí nos livros dele longos períodos da história da sociedade ocidental, mundial, do capitalismo, etc. Mas também restrito às vezes a pequenos fatos, desde que nesta narrativa pequena apareça de alguma maneira ela como um átomo, como um elemento, uma micro de um todo, um micro-universo que de uma certa maneira revela o conjunto, né, que faz uma espécie de fotografia, que congela, que paralisa no tempo, como dizia o Walter Benjamin, né, uma constelação de esferas de vida, né, quer dizer, o modo com que se articulam, né, às vezes inclusive de maneira invisível, se articula não se articulando, às vezes um fato numa certa esfera aparece inclusive como, quer dizer, não aparece numa outra esfera, mas isso faz parte da determinação, né? Então, como que desse conjunto de articulações se tem uma constelação, e essa constelação deve aparecer não só nos grandes discursos históricos, né, que tratam de muitos acontecimentos, mas também mesmo no elemento mais específico, mais micro, né? Eu cito aqui o exemplo dos últimos grandes livros da Emília Viotti da Costa, que faleceu no ano passado, era uma professora que foi muito importante aqui nesse departamento, enquanto a ditadura não tinha caçado ela, nos anos 60, e ela lá nos Estados Unidos fez um negócio tipo, muito bem, o pessoal está fazendo microhistória, eu também vou fazer. Contou a história de uma rebelião de escravos, numa colônia, né? E aí, mas nessa narrativa desta rebelião aparece tudo, né? Aparece elementos da economia, da política, das metrópoles, de como é que está o capitalismo no mundo, mentalidades, religião, né, as crenças das pessoas, quer dizer, um conjunto de fatores, todos eles articulados aqui dentro dessa narrativa. Então aí esse trabalho tem um valor enorme. E esse tipo de trabalho, então, é uma micro-história, mas uma micro-história que tem uma função importante, né, em tempos de crise.